Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos sobre os obedientes. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja aqui no comentário desta Bíblia King James atualizada, aqui no rodapé. Vamos ler. Tendo pregado ao povo todas as orientações de Yahvé quanto à segunda parte da aliança, agora Moisés comunica a todo Israel as bênçãos decorrentes da obediência à palavra de Deus. Versículos 1 ao 14. E as maldições que advêm como fruto da desobediência e falta de temor ao Senhor. Versículos 15 ao 68. Durante os 40 anos de peregrinação no deserto, ficou claro para Deus, e principalmente para o próprio povo, que o coração humano é mesmo propenso à incredulidade, ao engano e à apostasia. Por isso não devemos olhar as maldições aqui citadas com espanto e horror. Afinal, o próprio Senhor Jesus usou algumas dessas expressões para nos advertir sobre o perigo das ciladas do mal. Israel, abre parênteses, e nós, por extensão, fecha parênteses, devia entender que, entre aspas, as maldições listadas eram de fato outra forma de abençoar o povo por meio de uma advertência clara e eloquente, avisos de Deus que, se tivessem sido levados a sério por Israel, teria poupado muita humilhação, miséria e sofrimentos. Versículo 2. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Versículo 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Versículo 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Versículo 6. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Versículo 7. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti por um caminho, partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Versículo 8. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Versículo 9. Yahvé fará de ti o seu povo santo, exatamente como prometeu sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Versículo 10. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé, e terão pavor de ti. Versículo 11. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra generosa, nesta terra que o Eterno, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Versículo 12. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do teu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Versículo 13. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda, se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno para os guardar e cumprir. Sendo assim, estareis sempre por cima, nunca por baixo. Versículo 14. Portanto, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. As maldições da desobediência. Versículo 15. Contudo, se não obedeceres a palavra de Yahvé teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Versículo 16. Maldito serás tu na cidade e amaldiçoado serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira.
Maldito os filhos do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Versículo 19: Maldito serás ao entrares e amaldiçoado ao saíres. Versículo 20: O Senhor mandará sobre ti as maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizeres, até que sejas destruído e sofras repentina ruína por causa da malignidade das tuas ações, pelas quais me abandonaste. Versículo 21: O Senhor te encherá de doenças até bani-los da boa terra que estás adentrando, para dela tomares posse. Versículo 22: O Senhor te ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. Versículo 23: O céu sobre a tua cabeça se tornará como bronze, o chão debaixo de teus pés como ferro. Yahvé transformará a chuva da tua terra em cinza e pó, e descerá do céu sobre ti até que fiques completamente em ruínas. Versículo 25: O Senhor fará com que sejas derrotado pelos adversários. Sairá contra eles por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Versículo 26: Os teus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais selvagens da terra, e não haverá quem os possa enxotar. Versículo 27: O Senhor te castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males para os quais não descobrirás a cura. Versículo 28: O Senhor te afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Versículo 29: Andarás sob a luz do meio-dia, tateando as voltas, sem rumo, como um cego nas trevas. Não encontrarás prosperidade em nada que realizares. Dia após dia sereis oprimidos e extorquidos, sem que ninguém possa te salvar. Sem que ninguém te possa salvar. Versículo 30: Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem terá relações sexuais com tua noiva. Edificarás uma casa, contudo não habitarás nela. Plantarás uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O teu boi será abatido diante dos teus olhos, porém da carne não te alimentarás. O teu jumento te será arrancado à força e não será devolvido. As tuas ovelhas serão entregues aos inimigos e ninguém as salvará. Versículo 32: Os teus filhos e tuas filhas tomados como escravos e levados para servir a outros povos, e os teus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que te seja possível erguer uma só mão para fazê-los regressar. Versículo 33: Uma nação que não conheces comerá aquilo que a terra e o teu trabalho árduo produzirem, e sofrerás a mais cruel das opressões todos os dias da tua vida na terra. Versículo 34: Então te enlouquecerás diante de tudo o que os teus olhos vires. Versículo 35: O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Versículo 36: O Senhor te levará, e também o rei que te governar, a uma nação que tu e teus antepassados nunca conheceram. Lá prestarás culto a deuses estranhos, ídolos de madeira e de pedra. Versículo 37: Serás assim motivo de pavor e escândalo, objeto de escárnio e riso para todas as nações por onde o Senhor os conduzir. Versículo 38: Lançarás muitas sementes ao campo de tua terra, no entanto colherás quase nada, porque os gafanhotos as devorará. Versículo 39: Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque os vermes as comerão.
Versículo 14: Em todos os teus limites terás oliveiras, porém nem te poderás ungir com azeite, porquanto as tuas azeitonas cairão antes de amadurecerem. Versículo 41: Gerarás filhos e filhas, mas não ficarão contigo, porque estrangeiros os levarão para servirem no cativeiro. Versículo 42: Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as tuas árvores e plantações da tua terra. Versículo 43: O estrangeiro que está no meio de ti progredirá e terá mais sucesso todos os dias, enquanto tu regredirás a cada momento mais e mais. Versículo 44: Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestará a ele. Ele será considerado como cabeça entre as nações e tu serás a cauda. Fim do segundo discurso de Moisés. Versículo 45: Portanto, todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão até que sejas completamente destruído, porquanto não ouviste a voz do Eterno, teu Deus, para guardares seus mandamentos e seus estatutos que te ordenou. Versículo 46: Estas maldições serão um prodígio e um sinal eterno para teus descendentes por todas as gerações futuras. Versículo 47: Considerando que não quiseste obedecer e servir ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração, na abundância de tudo o que Ele provera para teu usufruto. Então servirás o teu inimigo, que o Eterno enviará contra ti, trazendo fome, sede, nudez, falta de absolutamente tudo, e o adversário ainda colocará um jugo de ferro sobre o teu pescoço até exterminar-te. Versículo 49: O Senhor trará de terras muito distantes, dos confins da terra, uma nação pagã, e se levantará contra ti como a águia em mergulho, nação cujo idioma não conseguirás entender. Versículo 50: Povo de aparência feroz, sem respeito nem pudor pelos idosos, tampouco qualquer misericórdia para com os jovens. Versículo 41: Esta nação devorará as crias dos teus animais e as plantações da tua terra, até que sejais completamente destruídos. Ela não te deixará sobrar nenhuma porção de trigo, vinho ou azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos teus rebanhos, até que estejas totalmente arruinados. Versículo 52: Este povo sitiará todas as cidades da tua terra, até que caiam os altos muros fortificados nos quais colocas tua confiança. Sitiará igualmente todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor, o teu Deus, te concede. Versículo 53: Por causa do tremendo sofrimento que o teu inimigo te submeterá durante aquele terrível cerco, serás obrigado a comer o fruto do teu próprio ventre, a carne dos teus próprios filhos e filhas que o Senhor, o teu Deus, te deu. Versículo 54: Até mesmo o ser humano mais fraterno e educado entre todos os membros do teu povo não demonstrará a menor compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não repartirá com nenhum deles ao menos um pedaço de carne dos próprios filhos que estiver devorando, pois nada lhe sobrará devido aos muitos sofrimentos que o teu adversário te infligirá durante o grande e devastador cerco de todas as tuas cidades. Versículo 55: De modo que não repartirá com nenhum deles ao menos um pedaço da carne dos próprios filhos que estiver devorando, pois nada lhe sobrará devido aos muitos sofrimentos que o teu adversário te infligirá durante o grande e devastador cerco de todas as tuas cidades. Versículo 56: Do mesmo modo, a mulher israelita mais gentil e delicada entre todas as de teu povo, tão fina e educada que não ousaria tocar a terra com a planta do pé, o seu olho se tornará maligno para com o marido,
a quem ama e com o próprio filho e filha. Versículo 57. Não lhes entregando nem a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, porquanto a verdadeira intenção dela é devorá-los secretamente durante aquele horrível cerco e em meio aos grandes sofrimentos que o teu adversário te desferirá nas tuas cidades. Versículo 58. Portanto, se não seguires fielmente todas as palavras desta Torá, lei escritas neste livro, e não amarem reverentemente este nome glorioso e terrível, Yahvé, o teu Deus, então ele enviará como castigo pestes horríveis sobre ti e sobre teus descendentes, desgraças terríveis e prolongadas, doenças graves e crônicas. Versículo 60. Ele enviará contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Versículo 61. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não estão escritas no livro desta Torá, lei, até que sejas absolutamente arrasado. Versículo 62. Assim restarão apenas uns poucos de vós em número de homens, vós que éreis no passado tão numerosos quanto as estrelas do céu, porque não destes ouvidos à palavra do Senhor teu Deus. Versículo 63. Do mesmo modo como foi agradável a Yahvé fazer-te prosperar e te multiplicar em número, também lhe será agradável destruir-te e fazer-te perecer. Sereis, pois, desarraigados da boa terra em que estão adentrando para dela tomar posse. Versículo 64. Então Yahvé te dispersará por todos os povos, de um extremo da face da terra ao outro, e aí servirás a deuses estranhos que nem tu, nem teus antigos pais conheceram, feitos de madeira e de pedra. Versículo 65. Em meio a essas nações pagãs, jamais terás paz e tranquilidade, e a planta dos teus pés não encontrará um só lugar para descansar. Lá Yahvé te deixará com o coração desesperado, olhos exaustos e aflitos de tanto esperar, e alma ansiosa. Versículo 66. Viverás em constante incerteza, cheios de medo e terror, dia e noite, sem nenhuma segurança quanto à vida. Versículo 67. Ao raiar do dia pensarás, quem me dera fosse noite, e ao pôr do sol dirás, quem me dera fosse dia, por causa do pavor que se apoderará do teu coração e pelo flagelo que os teus olhos contemplarão. Versículo 68. Yahvé vos fará retornar ao Egito, de barco ou pelo caminho do qual eu te dissera, nunca mais o vereis. Lá sereis postos à venda para os teus inimigos como meros escravos e escravas, e mesmo assim não haverá quem os queira comprar. Muito bem, durante a leitura desse Deuteronômio 8 veio um grande temor no meu coração e um grande temor no meu coração, e eu imaginei que aqueles que continuam na desobediência ao Senhor não terão outro destino a não ser o inferno, o padecimento eterno. Mas para aqueles que se voltam ao Senhor e decidem e desejam todos os dias obedecê-lo, buscar uma vida em santidade e arrepender todos os dias, Jesus é a única solução para a nossa salvação. Somente Jesus salva. E existe sim uma condenação eterna, e é um terror inimaginável. Quão terrível é ficar longe, distante para sempre do Senhor. Mas nós queremos estar cada dia mais próximo de Cristo, cada dia mais conhecer ao Senhor. Nós queremos cada dia mais buscar obedecer ao Senhor Jesus, porque a qualquer momento Ele vai voltar. Nós queremos encontrar com Ele e viver para sempre com Ele. Graças a Deus. Glória a Deus.